Olá, pessoal! O webinar Introdução à Filosofia de Schopenhauer, promovido pelo grupo de pesquisa Nietzsche na Escola de Schopenhauer, traz em seu sexto episódio a professora doutora Glaise Piccoli, que nos fala sobre Schopenhauer e a liberdade da vontade. A professora Glaise fez sua formação em filosofia na Unicamp e recebeu os títulos de mestre e doutora em filosofia também pela Unicamp. Desenvolveu estágio de pesquisa na Universidade de Mainz, junto à Sociedade Schopenhauer, e é autora de diversos artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e também no Anuário Schopenhauer. Merece destaque também seu livro A Crítica do Livre-Arbítrio, por Arthur Schopenhauer, publicado em 2012 pela Unicamp, na série Monografias Premiadas. Com vocês, professora doutora Glaise Piccoli. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Agradecer principalmente ao Cleverton aí, por esse convite. É sempre um prazer para mim falar sobre esse tema. Foi o tema do meu TCC, né? Um ensaio, especialmente sobre o livre-arbítrio, né, de Schopenhauer. E eu defendi depois numa monografia e ganhei o prêmio, até em primeiro lugar. Foi publicado e agora estou retomando esse tema, muito legal para mim, isso, né? E aí o título, Schopenhauer e a liberdade da vontade, ficou bem simples, né? Mas porque a minha intenção é justamente focar no ensaio sobre a liberdade da vontade de Schopenhauer, mas no final eu vou fazer um link com o fundamento da moral. Aí eu sei que a Selma depois vai falar sobre o fundamento da moral, mas vai ter uma partezinha, né, que eu vou falar sobre isso. Eu não sei como que está sendo, vocês estão procedendo aqui, mas eu tentei fazer um roteiro, uma forma bem didática, não ler, né, não fazer um texto para não ficar muito chato, ficar lendo, mais uma forma de aula mesmo, como se eu estivesse dando aula, porém aqui na web, né, e, aliás, dei muita aula na web, e aí eu vou fazer isso. Eu fiz o seguinte, eu dividi a apresentação de hoje em 3 partes, tá? Primeira parte, que eu falo exatamente sobre a liberdade da vontade, né, retomo os argumentos do Schopenhauer, os principais argumentos, por que ele refuta a tese do livre-arbítrio, né, para ele, porque essa tese é um absurdo do ponto de vista dele, né, e a parte 2 eu falo sobre o conceito dele de Spielraum, que seria o espaço de manobra, e o caráter adquirido, quer dizer, como associar essas duas partes, né, a refutação da tese do livre-arbítrio e o caráter adquirido e esse espaço de manobra. E a terceira parte fala sobre a ética da melhoria, de que modo que nós podemos pensar isso. Se Schopenhauer nega, né, esse livre-arbítrio, de que modo que nós podemos pensar numa melhoria desse sujeito, né. E é isso, eu pretendo falar no tempo. Qualquer coisa vocês me dão um toque se eu falar demais aí, ok? Então vamos lá. Como eu falei, né, eu vou focar mais no ensaio sobre a liberdade da vontade. Esse ensaio foi escrito por Schopenhauer em 1839, né, porém ele foi publicado em 1841, junto com sobre o fundamento da moral. Publicou os 2 ensaios, o não premiado, que é o fundamento da moral, e o premiado, que é sobre a liberdade da vontade, juntos, com o título Os 2 problemas fundamentais da ética. De certo modo, eu vou falar de um dos problemas fundamentais da ética, que é a questão da liberdade da vontade. Ok? Então, vamos lá. Como que Schopenhauer põe esse problema, né, da liberdade da vontade? O que ele quer, aliás, investigar, né, nesse ensaio principalmente? Acima de tudo, se o querer é livre, se o ser humano é livre para querer. O que ele entenderia por uma teoria sobre o livre-arbítrio? Né? Do ponto de vista de Schopenhauer, seria uma liberdade ou um querer, que uma volição, né, um ato de vontade, que não fosse determinado por motivo algum, né? Nada determinaria. Nesse caso, as volições, elas seriam provenientes delas mesmas, em si mesmas, quer dizer, não seriam um produto necessário de condições precedentes, não seriam determinadas por motivos, não seguiriam uma regra, né? O termo técnico, segundo Schopenhauer, para isso seria liberum arbitrium indifferentiae, né? E ele diz o seguinte, Schopenhauer, se perguntássemos para qualquer indivíduo se ele é livre, se ele tem essa liberdade, né? Ele com certeza diria, sim, eu posso fazer o que eu quero. Mas aí o Schopenhauer responde o seguinte, tá, esse tipo de liberdade corresponde ao que ele chama de
Primeiro tipo de liberdade seria a liberdade física, ou seja, a ausência de obstáculos materiais. Mas esse problema, do ponto de vista de Schopenhauer, não resolve a questão do livre-arbítrio, não resolve a questão da liberdade moral, que é o que realmente interessa ao Schopenhauer resolver. Esse tipo de liberdade, eu posso fazer o que eu quero, para o Schopenhauer, quer dizer apenas que você está agindo conforme a vontade. Você pode fazer. Mas a questão que está relacionada com a liberdade moral é se você pode querer aquilo que você quer fazer, ou então, simplesmente, você pode querer. É essa a questão que vai resolver, do ponto de vista de Schopenhauer, a questão do livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio indifferentiário. Você pode simplesmente querer. Esse seria o terceiro tipo de liberdade para o Schopenhauer. Nesse ensaio sobre a liberdade da vontade, ele diferencia, são 3 tipos de liberdade para ele. A liberdade física, a liberdade intelectual e a liberdade moral. A liberdade física seria justamente essa que o sujeito que fala, e sim, eu posso fazer o que eu quero, quer dizer, para o Schopenhauer indica simplesmente a ausência de obstáculo material. A liberdade intelectual, eu vou falar depois. E a questão sobre a liberdade do querer seria justamente o terceiro tipo de liberdade para ele, a liberdade moral. Né? E o que significa para o Schopenhauer, então, querer alguma coisa? O que ele quer dizer com isso? Para o Schopenhauer, uma volição, um ato de vontade, é sempre dirigida a um objeto pertencente à experiência ou a uma representação. Pode ser um pensamento também, que pertence à consciência das demais coisas. Quer dizer, Schopenhauer pensa sempre nessa relação. Volição, ato de vontade, eu quero alguma coisa que está na experiência, ou então na consciência das outras coisas. Pode ser uma representação, uma vez que todo objeto é uma representação, um conceito, um pensamento pode ser um apanhado de representações. Então, o Schopenhauer sempre pensa essa relação. Volição, querer com esse objeto, seja um pensamento, seja um objeto na experiência mesmo. E esse objeto, ou esse pensamento, é, do ponto de vista do Schopenhauer, ao mesmo tempo, um motivo, ele diz, e a matéria da volição. Né? Mas aí que está a questão. Essa relação, volição e objeto, o pensamento, é uma relação necessária? Quer dizer, ou então, a partir do momento que o sujeito, o indivíduo, tem consciência desse motivo, ele conserva a liberdade dele de querer esse objeto ou não querer, ou ele quer necessariamente esse objeto, esse motivo. Quer dizer, esse motivo desencadeia necessariamente a volição do indivíduo ou não? Como pensar essa relação? Né? E aí o Schopenhauer vai dizer que a consciência de si, ela não tem dados para falar alguma coisa sobre isso, porque a consciência de si é algo voltado inteiramente para dentro, né, algo obscuro, limitado, e não teria dados para dar para fazer para dar alguma, me baralhei, para falar alguma coisa sobre isso. Não teria dados para isso, né? E ela percebe tão somente os movimentos da vontade, quer dizer, a autoconsciência ou a consciência de si percebe esses movimentos da volição, querer ou não querer o objeto, mas ela não pode nos dizer se essa relação, ela é necessária. Uma vez que um motivo aparece, se o indivíduo conserva a liberdade de querer esse objeto ou não querer esse objeto, né? E, no fundo, nosso intelecto só tem consciência das decisões da vontade, vai dizer o Schopenhauer, somente a posteriori, no ato de vontade. O intelecto, ele tem a impressão de que uma vez que os motivos estão desfilando na frente dele, que ele está deliberando, ele pode se decidir entre um motivo, outro motivo, e ele pode, a qualquer momento, escolher qualquer motivo que ele quiser. O intelecto tem essa falsa impressão. Mas, no fundo, Schopenhauer, quem é que toma a decisão, quem é que escolhe, né, decide qual o motivo que vai desencadear justamente o ato de vontade, é a vontade.
É ela que determina a vontade de cada indivíduo, né? No fundo, a função do intelecto é clarear os motivos à vontade, né? É uma função super importante, eu vou falar daqui a pouco mais dela, que é deixar os motivos claros à vontade, quer dizer, os motivos não podem ficar escondidos, nem ser obscuros, né? Tem que estar claros para a vontade, para que ela possa decidir realmente de um modo correto, né? Ok, e quem decide, como eu falei, é a vontade, porque cada indivíduo tem o seu caráter inteligível. Esse caráter inteligível é a vontade justamente como coisa em si. E cada indivíduo vai ter o seu caráter inteligível. Então, por isso que um determinado motivo pode desencadear a volição de uma pessoa, mas ele pode não desencadear a volição de uma outra pessoa. Para uma outra pessoa, para um outro indivíduo, ele pode não ser interessante, ele pode não ser atraente. No fundo, quem vai decidir se quer ou não quer esse motivo é justamente a vontade. A vontade aí como coisa em si, como caráter inteligível. Então, no fundo, Schopenhauer está dizendo, quem decide é justamente o caráter inteligível de cada um. Deixa eu tomar um pouco de água. Esse caráter inteligível, por sua vez, ele é inato, imutável e individual. Por isso é que toda ação humana, para Schopenhauer, ela é um produto necessário do caráter e do motivo que entrou em cena. Isso deve ocorrer de uma forma necessária para Schopenhauer. Uma vez que o motivo aparece, e aquele motivo é o que é realmente conforme ao caráter do indivíduo, ele vai querer necessariamente esse motivo. Ele não conserva a liberdade de querer ou não querer. Apareceu aquele motivo, esse determinado indivíduo se conhece, tem vamos dizer assim, um certo conhecimento do próprio caráter, que isso é super importante, né, para Schopenhauer. Uma vez que esse motivo é super atraente para esse indivíduo, ele não conserva essa liberdade de não querer esse motivo. Ele vai querer, com certeza, necessariamente. Essa relação, volição, caráter, né, e o motivo é pensado por Schopenhauer uma absoluta necessidade. Então, motivo é o que Schopenhauer chama de causa externa, mas o caráter ele também chama de causa interna, né? E essas causa externa e a causa interna é que vai provocar o efeito, no caso, a ação. Como tudo para o Schopenhauer, ele diz, tudo que essa relação de causalidade tem sua causa externa e a sua causa interna. Por exemplo, se eu imprimir uma determinada força nessa caneta, ela vai reagir de uma forma. Se eu imprimir nesse livro, a mesma força, ele vai reagir de outra forma. Quer dizer, há algo, um conteúdo, né, desses materiais que faz com que cada um tenha uma determinada ação. Esse conteúdo que eu disse, essa seria a essência que Schopenhauer está dizendo, seria o nosso caráter inteligível, né? Por isso que a tese do livre-arbítrio para Schopenhauer é tão absurdo, que é como se, ele diz, como se nós esperássemos que uma árvore que no verão passado deu cerejas, dê no próximo verão peras, né? Quer dizer, se a árvore sempre produziu cerejas, se a essência dela é uma cerejeira, ela sempre vai produzir cerejas. Então, não adianta você esperar que ela vai produzir peras. Não é da essência dela. Mesma coisa com relação ao ser humano. Cada um tem a sua essência, né? Então, a tese do livre-arbítrio, do ponto de vista de Schopenhauer, pressupõe uma existência sem essência, sem conteúdo, sem nada, como se nós não tivéssemos nada. Né? Quando é justamente o caráter inteligível que é super importante aí. Por isso que Schopenhauer refuta a tese do livre-arbítrio. Claro, vale lembrar que a vontade em si mesma, né, como coisa em si, ela é livre, né, a nossa essência. Mas como tudo que se apresenta aqui nesse mundo sensível está submetido ao princípio de razão, também o ser humano, e também as atitudes, as ações do ser humano. Aí, nesse sentido, são também submetidas ao princípio de razão. Então, por isso que as ações pensadas desse ponto de vista devem ocorrer de forma necessária. Ok? Essa primeira parte, tá? Eu não sei se eu passei muito rápido, mas qualquer coisa a gente pode retomar no final. Segunda parte, tá?
dado isso, ok, Schopenhauer refutou a tese do livre-arbítrio, né, ok. Como pensar, então, aquela expressão que ele usa algumas vezes no mundo, como vontade de representação, nos aforismos, e mesmo no ensaio sobre a liberdade da vontade, o conceito do Spielraum, quer dizer, o espaço de manobra. Como pensar isso e associar essa teoria à noção de caráter adquirido. Schopenhauer também fala no mundo, no ensaio sobre a liberdade da vontade. Como pensar isso? Aqui, do meu ponto de vista, super importante é pegar o segundo conceito de liberdade para Schopenhauer, que é a liberdade intelectual, que ele fala. Que é quando os motivos estão totalmente claros à vontade. Quer dizer, não pode ter motivo obscuro, motivo escondido, eles têm que estar claros. A vontade precisa saber escolher com exatidão, com precisão. Que o indivíduo, ele fala assim, que o indivíduo, para ele agir precisamente conforme o caráter dele, ele precisa ter um conhecimento genuíno dos motivos. E, além disso, um bom conhecimento do próprio caráter, né? Caso contrário, a ação daquele indivíduo gerará muita dor e arrependimento, né? Por isso a liberdade intelectual, lembrando que o intelecto é o médium dos motivos, né? Então, pode acontecer, né, dado isso que o Schopenhauer diz isso, que numa determinada situação, alguns motivos não estavam claramente definidos, não eram claramente conhecidos pelo sujeito, e aí, o que acontece? Ele desencadeou uma ação que provocou arrependimento e dor dele. Schopenhauer diria que nessa primeira situação, em que os motivos não estavam tão claros, o indivíduo errou na ação, né, ele não agiu com plena liberdade intelectual. Tá? Por isso aqui lembra da função do intelecto, que é de clarear os motivos à vontade. Ele não agiu com plena liberdade intelectual. Por isso que uma segunda vez, do ponto de vista de Schopenhauer, na mesma situação, pode ocorrer uma ação completamente diferente, porque agora os motivos estão mais claros. E agora o indivíduo se conhece melhor. Né? Lembrando que aí entra a noção de caráter adquirido por Schopenhauer, que seria o conhecimento mais acabado possível do próprio caráter. Né? Você se conhecer bem, saber o que esperar de você, se conhecer suas qualidades, as boas e as ruins, saber fazer a leitura de você mesmo, seria um autoconhecimento. É claro que o próprio Schopenhauer diz que se trata de um conhecimento, de um autoconhecimento que vai durar a vida toda, né? Porque sempre vai surgir uma nova situação que o indivíduo às vezes não tem conhecimento, não vai saber lidar, ou um novo motivo, um motivo que no fundo estava escondido, que ele achou que não tivesse, aí surge. Então, eu interpreto isso como um trabalho para a vida inteira, esse caráter adquirido, né? Só vai findar realmente com a morte, né? E para que o indivíduo haja com plena liberdade intelectual, né, que seria para o Schopenhauer o melhor, que ele tenha pleno conhecimento, é preciso que ele tenha um espaço de manobra para isso. E agora eu vou citar até um trechinho do mundo, vou falar até página, é o tomo 2, é só um trecho. Tomo 2, a tradução do Jair, é a página 708. Schopenhauer diz o seguinte: um arrependimento moral é condicionado pelo fato de, antes do ato, a inclinação para este não deixar ao intelecto espaço de manobra, na medida em que não lhe permite apreender distinta e completamente os contramotivos do ato, mas antes reconduz, sem cessar, o intelecto aos motivos que favorecem o ato. E aí ele vai dizer, né, mais um pouquinho adiante aqui, que na primeira vez o indivíduo não agiu com plena liberdade intelectual, vai dizer assim, pois a pessoa não agiu com plena liberdade intelectual, na medida em que nem todos os motivos chegaram a atuar. Né? E
E aí, vou passar já para a terceira parte. Como pensar isso? Quer dizer, antes de falar da terceira parte, pode perceber que o Schopenhauer, ele permite que a pessoa mude, né, os meios. Vou falar mais sobre isso. Os meios de escolha. Porque os fins já estão determinados no caráter inteligível. Você pode mudar os meios. Né? Vamos ver isso agora nessa terceira parte, que é associada, dada a primeira parte e a segunda, de que modo que nós podemos pensar numa ética da melhoria, né? Será que a filosofia do Schopenhauer é, como algumas pessoas dizem, um niilismo, não tem solução, não tem uma melhora, o indivíduo está fadado a ser o que é, o caráter é inteligível, é imutável, é inato, então não há nada a fazer, velho. Então, será que é bem assim que a gente pode pensar a filosofia de Schopenhauer? Quer dizer, ele refutou a tese do livre-arbítrio. O indivíduo não tem essa liberdade, porque o caráter dele já é inato, imutável, ok? Porém, nessa segunda parte, ele fala do espaço de manobra, ou seja, pode ter um arrependimento, a ação pode ser uma outra, diferente da que foi a primeira, mas isso não significa que o indivíduo mudou, mas sim que ele está agindo mais conforme o próprio caráter, tá? É claro que essa noção do caráter adquirido, você se conhecer cada vez melhor, isso é com a experiência, Schopenhauer, porque ela até diz que, no início, nós nascemos, nós somos sem caráteres. É aos poucos que nós vamos nos conhecer, e é aos poucos que nós vamos adquirindo um conhecimento do nosso próprio caráter. Por isso aqui, noção de caráter adquirido, você vai adquirindo a noção do seu próprio caráter, se conhecendo em determinadas situações, e então agindo cada vez mais conforme o próprio caráter, né? Ok. Aí vamos para a terceira parte, que é, em que sentido, então, podemos pensar numa ética da melhoria? Para falar dessa terceira parte, é claro que eu já estou me baseando aqui já na interpretação do Jair, né? Principalmente, não só do Jair, tem outros schopenhauerianos, né? Que seguem também essa interpretação, mas principalmente no artigo do Jair, que ele apresentou na UNPOF em 2013, e ele publicou, né, depois na UNPOF, um artigo que se chama Sabedoria de Vida e Praxis em Schopenhauer, ou sobre uma possível esquerda schopenhaueriana, tá? Isso, Jair pensa essa esquerda, né, pelo que eu entendo, como aquela que procura equilibrar. Então, a metafísica pessimista do Schopenhauer, como eu falei, já temos um caráter já definido, será que não há nada realmente que possa fazer? Então, ele tenta equilibrar a metafísica pessimista do Schopenhauer e a sua filosofia prática. Então, ele vê um pessimismo metafísico e um otimismo prático, né? E o próprio Jair aponta alguns intérpretes que seguem essa linha que ele diz de esquerda, né, que vê um certo otimismo prático em Schopenhauer. Vê um otimismo prático em Schopenhauer, né, que seria o Horkheim e o Lütkehaus, que apontam à esquerda pelo viés da ética da compaixão, né, identificado por Schopenhauer como o fundamento da moral, né, a compaixão, que a minha colega Selma vai falar melhor sobre isso. E aí aqui eu vou ler mais um trecho sobre o fundamento da moral, um pequeno trecho, que é a tradução da Maria Lúcia, da página 198, Schopenhauer diz o seguinte, quando ele fala da ética da melhoria, diz o seguinte: por meio dos motivos, pode-se forçar a legalidade, não a moralidade. Pode-se transformar a ação, mas não o próprio querer, ao qual somente pertence o valor moral. Não se pode mudar o alvo para o qual a vontade se esforça, mas apenas o caminho que ela trilha para atingi-lo. O ensinamento pode mudar a escolha dos meios, mas não dos fins, dos últimos fins gerais. Cada vontade os põe de acordo com a sua natureza originária. E, enfim, ele vai falando mais adiante, ele diz o seguinte:
Nesse aspecto, há certamente uma formação moral e uma ética da melhoria. Eine bessere Ethik, né? Mas além daí ela não vale, e é fácil determinar seus limites. A cabeça é aclarada, mas o coração permanece incorrigível. E segundo Schopenhauer, ele diz no ensaio sobre a liberdade da vontade que o sistema penitenciário norte-americano, pelo menos na época, seguia esse tipo de ideia, né? Não pretende mudar o sujeito, mas sim mostrar para esse sujeito que os meios que ele está escolhendo podem ser prejudiciais para ele. Pode mudar os meios. Então, aquilo está provocando certo prejuízo para ele. Embora os fins já estejam ali determinados, do ponto de vista do Schopenhauer, como eu disse, são imutáveis, né? Então, o indivíduo, pensando nessa arte da melhoria, o indivíduo ele pode se valer de meios melhores para alcançar esses fins já determinados no seu caráter inteligível, né? O indivíduo pode mudar os meios, mas não os fins, como diz o Schopenhauer. E se nós tivermos em mente que para o Schopenhauer todos nós temos os percentuais das 3 tendências impulsivas, né, que para ele é a compaixão, o egoísmo e a maldade, né, que são as molas propulsoras, ou seja, ninguém é 100% egoísta, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bondoso, todos nós temos percentuais, mais egoísmo, mais compassivo, né, mas todos nós temos, ele deixa claro, todos nós temos essas 3 tendências. Então, nós podemos pensar se é possível, né, oferecer à sociedade mais motivos compassivos, a fim de que eles pudessem despertar, sei lá, compaixão em maior número de pessoas, com o intuito de fazer que as pessoas ali escolhessem, mudassem esses meios para atingir os seus fins, né. E aí eu encerro com uma frase do Jair também, desse mesmo artigo que eu citei, né, sobre a esquerda schopenhaueriana, que ele diz o seguinte: o pessimismo de Schopenhauer não é niilismo, muito menos um isolamento sociopolítico. Isto é, não é um quietismo da bancarrota da existência, como a direita schopenhaueriana, para contrastar com a esquerda, propaga e propagandeia. E é isso. Eu queria dizer que eu sigo essa interpretação do Jair, né? Vejo essa ética da melhoria, apesar aí de todo Schopenhauer nega o livre-arbítrio, porém ele mesmo concede esse espaço de manobra, quer dizer, é possível pensar numa ética aí. O Schopenhauer chama a compaixão até de misticismo prático, né? É possível pensar numa ética prática, ou seja, a filosofia do Schopenhauer não é só niilismo, não é só ascese, a não ação. E é isso, Cleverton. Não sei se foi muito curto, mas não sei como que foi. E é isso que eu tinha para dizer. Bom, Gleisi, te agradecemos pela clareza, pela forma como você expôs tudo bem didático, tá? Obrigado. Então, eu vou abrir para o debate. Tá bom. Posso? Pois não, Matheus. Então, primeiramente, Gleisi, é um prazer conhecê-la pessoalmente e parabenizar também pela exposição clara, tranquila, didática. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, ela vem em duas. Tudo bem. Uma delas, você já tocou de modo resumido. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre ela, que é a questão da responsabilidade pessoal, como Schopenhauer resolve esse problema, né? Tá. O segundo seria como a noção de liberdade do Schopenhauer, colocada nessa vontade, que é a vontade transcendente, né? Como ela se alinha a determinada interpretação de Schopenhauer do cristianismo, em que sentido? A graça seria o prêmio por algo pelo qual não somos diretamente responsáveis, né? Porque não somos nós que escolhemos agir conforme a graça. E o pecado original também seria uma culpa que carregaríamos
mas não por também responsabilidade nossa, né? Então, eu gostaria de ouvir, se pudesse, uma pincelada sobre essa proximidade entre a noção de liberdade da vontade num registro transcendental, né, e a interpretação de Schopenhauer do cristianismo. É isso, muito obrigado. Ok, Matheus, muito obrigada. A questão da responsabilidade, muito obrigada pela pergunta. No fundo, essas duas questões realmente são acho que as duas tocam no tema da responsabilidade moral para Schopenhauer. Que para o Schopenhauer a responsabilidade está onde a liberdade está. No caso, ele diz mais para cima, no caso na essência, na vontade, como coisa em si. E cada um seria responsável pelo próprio caráter. Entendeu? Então a responsabilidade estaria aí para o Schopenhauer. Quer dizer, no esse, que ele usa a expressão latim, não no operare. Que seria isso, né? E sobre a questão, você falou da graça, né, do pecado original, não sei se é aliado à questão da responsabilidade, de fato, eu estudei esse tema no meu mestrado, influência, inclusive, de Agostinho, de Hipona e Lutero, nessa teoria do Schopenhauer, né, da obras de amor e da liberdade. E a graça, justamente, o Schopenhauer fala que a graça vem de fora voando. O indivíduo não quer dizer, não depende da ação dele, quer dizer, não é que o indivíduo é bom, um indivíduo compassivo que vai obter a graça, às vezes não, pode ser um indivíduo mau. Quer dizer, não é ele que escolhe, é algo, a causa disso, por que alguns são agraciados, outros não, isso é algo que está além da razão. Nós não teríamos dados para resolver isso, né? Algo que estaria bem além. Bom, é isso. Muito obrigado. Mais alguém? Seguimos. Cleverton. Gleice, obrigado pela aula, por ter aceito o convite muito a queima-roupa. Nós tínhamos uma questão de urgência e precisávamos dessa sua aula, e você, com muita solicitude, nos socorreu. Então, muito obrigado pela solicitude e pelo conteúdo da própria aula. Eu tenho algumas questões sobre essa ideia de um espaço de manobra ou de margem de manobra. Sim. Você traduz Spielraum por espaço de manobra. E normalmente, quem vem para esse espaço de manobra vem sempre com a ideia de ética da melhoria e com a ideia de caráter adquirido. Né? A ideia de ética da melhoria é uma ideia comum à tradição anglo-saxônica. Ela se forma no utilitarismo. O autor de O Campo e a Cidade, na literatura e na história, que está traduzido pela Companhia das Letras, tem um caráter, ou tem um capítulo só sobre a ética da melhoria, como isso se forma, sobretudo na Inglaterra, e migra para a colônia, para os Estados Unidos, e Schopenhauer dá a indicação de que pega realmente o problema quando a expressão, quando cita as penitenciárias americanas. Não é? A questão da ética da melhoria é uma ética muito baseada como você disse, no aprimoramento do intelecto. Ocorre duas coisas. Uma é que existem vários textos do Schopenhauer, até nos Parerga, em que ele diz que quando a vontade se objetiva, ela escolhe o corpo e escolhe o próprio intelecto. A ética de Schopenhauer, nós só temos responsabilidade porque Schopenhauer fala da
da originalidade. Ou seja, como nós não podemos ser um ser criado por outro, né? Nós não podemos ser criados, então, como Schopenhauer recusa o teísmo, nós só somos responsáveis ou só somos livres se nós formos nossa própria obra. Não é? Então ele recusa tanto, por um lado, o teísmo, quanto, por outro lado, ele recusa que o nosso caráter se forme nas circunstâncias, como em Aristóteles. É por isso que o nosso caráter é inato. Aí eu pergunto, se esse ponto, o ponto da acidade ou da originalidade, é tão importante na filosofia de Schopenhauer para garantir a responsabilidade moral, e se ele chega a postular que o intelecto ele próprio é produzido, e se Schopenhauer, quando fala de ética da melhoria, ele está falando de aprimoramento do intelecto, mas o estado dele é um estado mínimo, é um estado liberal do 19, né? Quando muito uma pequena república de proprietários, ou uma monarquia de proprietários. Se o Estado não tem compromisso nenhum com a educação, real, dá para, digamos, dá para enfatizar ou inflacionar isso que aparece sobre o fundamento da vontade, uma vez, e que no capítulo do mundo, o próprio Schopenhauer reconhece as limitações disso. Ele disse, olha, aquilo que eu falei lá, eu preciso me corrigir aqui e tal. Não que ele negue essa possibilidade, mas é que isso não pode ter a dimensão que tem algumas interpretações que me parecem extravagantes, ao ponto de dizer, por exemplo, essa da ideia de uma esquerda schopenhaueriana, a ponto de dizer que na filosofia de Schopenhauer essa dimensão da ética da melhoria, que é uma expressão tecnicamente errada, né? O Schopenhauer, bem, depois a gente fala dessa expressão, ele aceita vindo do inglês, mas não adapta aos termos dele. Então a pergunta é essa: você não acha que isso é uma inflação de algo que não se ajusta, não cabe nessa filosofia em que o Estado tem um papel tão curto, em que o intelecto é formado pela vontade, em que não há caracterologia sem metafísica, sabe? O que você realmente pensa como intérprete dessas interpretações? Bem, tem uma última, uma recentíssima, que chega a dizer que essa ética da melhoria teria uma dimensão social, e que em Schopenhauer e tal. Eu acho isso tudo um exagero. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É interessante sua pergunta, Cleverton. Eu vejo assim, também não vejo com tanto exagero. Eu vejo essa mudança que o indivíduo pode escolher os meios, né? Mudar os meios para tornar melhorzinho, vamos dizer assim, menos ruim. Tá? É claro que não vai ter uma mudança brusca, mesmo porque o caráter inteligível já está lá. Mas ele pode se tornar cada vez melhor quem ele é, agir conforme aquilo que ele é. Seria uma melhoria nesse sentido, uma melhoria para ele, tá? Para ele ser quem ele realmente é. Eu vejo nesse sentido essa melhoria, né, para evitar justamente para o próprio indivíduo muita dor e arrependimento. O Schopenhauer diz isso, né? Uma vez que o indivíduo escolhe um motivo que não é conforme à vontade dele, decide-se por um motivo que não é conforme à vontade dele, isso vai provocar muita dor e arrependimento, ele vai se arrepender, né? Então, por isso que é tão importante ele conhecer o próprio caráter, inclusive para não ficar zigue-zagueando pela vida, né? E então eu vejo, assim, nesse sentido, esse aprimoramento, para ele, seria um autoconhecimento, um conhecimento de si, nesse sentido, assim, para ele mesmo, mas claro, pensando assim, menos ruim, usando a expressão, vai ficar melhorzinho, né? Quanto à dimensão social,
acredito que ela pode ser pensada, assim, como eu coloquei, né, baseado no artigo do Jair. Se você enfileirar uma série de motivos compassivos, lembrando que nós três temos essas 3 tendências, né, essas 3 molas propulsoras, eu podia pensar, será que não desencadearia mais ações compassivas? Lembrando que a compaixão é um mistério para Schopenhauer, né? As causas estão além da razão, mas lembrando que cada um de nós tem essa porcentagem, pode ser pequena ou grande, não daria para pensar nesse sentido, assim? Eu penso nesse sentido. Mas, claro, também eu não vejo uma dimensão muito grande também, não. Nesse sentido, eu sigo com você. Obrigado, Gleisi. Mais alguma coisa, Cloverton? A gente passa e vai dar sequência. Eduardo, colocar alguma coisa? Oi. Não, só aqui fazer um comentário. Eu acho que um dos problemas, e aí até de nomenclatura, né? Acho que um pouco na pergunta do Cleberton, Gleisi, acho que você também concorda com isso, é que é muito difícil você pensar uma ética em termos tão individualizados, como é essa questão do caráter adquirido, né? Quer dizer, isso aí, na verdade, me parece muito mais um conjunto de condutas para o indivíduo, né? E para você pensar em termos de uma ética ou socialmente, você teria que ter condições de ampliar isso coletivamente. Os motivos atuam de maneiras tão diferentes nos indivíduos que a gente não pode fazer uma aposta, né, em motivos, né, menos egoístas, que o que pode ser menos egoísta para um pode ser mais egoísta para o outro. Então você não tem como organizar isso. Me parece um limite aí. A compaixão a gente entende melhor em termos, né, se quiser, de uma ética, de uma moralidade, porque é um sentimento que você consegue universalizar. Mas no caso do caráter adquirido, ou desse esclarecimento de intelecto, eu acho que ele é extremamente individualizado, né, para a gente pensar pelo menos é onde eu vejo, para a gente pensar até em termos de uma ética. Essa passagem do parágrafo 20, o próprio Schopenhauer, quando usa esses termos, ele imediatamente já lembra, né, sobre os limites, né, Isso. que pode ser pensado. E se você vai, por exemplo, aos aforismos, né, da sabedoria de vida, você vê passagens onde o Schopenhauer, assim, mostra que o que a educação pode fazer pelo indivíduo, que seria, né, esse processo aí de formação do intelecto, é mínimo, né? Ele é mínimo, quer dizer, no fim das contas, perto dessa âncora, vamos dizer assim, metafísica que é a teoria dos caráteres do Schopenhauer. Mas isso é só um comentário. Na verdade, Gleisi, eu ia fazer uma pergunta um pouco mais, que, assim, um pouco da minha experiência de dar aula sobre Schopenhauer. Seria, acho que, interessante você aproveitar aqui, que a gente está um pouquinho, né, fazer uma pergunta bem básica, falar um pouco mais aí, explicar aí para as pessoas que estão ouvindo, como é que funciona essa questão dos motivos, né? Isso é um tema que é difícil da gente aprender em Schopenhauer, que tem a ver lá com a raiz suficiente, né, o princípio de razão suficiente. Quer dizer, motivos abstratos, motivos concretos, o que faz com que o ser humano se diferencie do animal, porque ele pode trabalhar com motivos abstratos, que eu acho que é o núcleo aí, né, dessa argumentação, um dos núcleos dessa argumentação de Schopenhauer. Então, eu quero aproveitar você aqui, né, para você fazer uma explanação bem didática para os ouvintes aí, sobre essa teoria dos motivos, né, da ação de Schopenhauer, né, que você mostrou para nós aí a partir sobre a liberdade da vontade. Uhum. Sim, eu passei meio não passando por isso, né? Quer dizer, falei, né, que pode ser o motivo, por Schopenhauer, pode ser tanto um motivo concreto, né, na experiência, como um motivo abstrato, né, pode ser um pensamento. E na maioria das vezes, o Schopenhauer diz que é o pensamento, né, que vai desencadear justamente a volição. A diferença dos animais é que os animais só têm o momento presente, né, só vivem o presente. E aí, então, os motivos para eles estão sempre na experiência. É sempre um motivo real, né, vivo, que está ali para eles, que vai desencadear a volição. No ser humano, o Schopenhauer diz que, na maioria das vezes, é um motivo abstrato que vai provocar a ação do sujeito, um motivo abstrato. Claro, tem os motivos também reais, mas, na maioria das vezes, são os motivos abstratos que vão desencadear isso. E o Schopenhauer diz, o motivo é a causa, né?
Assim como o caráter inteligível também é uma causa, o motivo é a causa externa, o caráter inteligível também é a causa interna. Então, essa relação é pensada por Schopenhauer como estritamente necessária, né? Uma vez que o motivo aparece, a ação desencadeia necessariamente, nesse sentido. E que mais? Tem uma coisa que eu ia falar aqui, até eu estava falando, deixa eu ver. Então, por isso que eu falei que um mesmo motivo, né, pode despertar a volição de alguém, de algum indivíduo, e do outro não. Ele sai desinteressante para uma pessoa, pensar, não despertar a volição dele. Então, quer dizer, o motivo é a causa, mas pensando nesse sentido, né, para aquele caráter inteligível. Não adianta falar assim, aquele motivo vai despertar qualquer volição, não. Causa nesse sentido, né, que Schopenhauer diz. Bom, enfim, sinteticamente. Obrigado, Gleisi. Gleisi, eu queria também... não sei se o Eduardo terminou, Eduardo. Já estou cortando. Obrigado, Eduardo. Gleisi, eu queria te perguntar sobre... Estou passando de um carro com sirene aqui. Só um segundo. Eu queria saber mais sobre Spielraum. E daí é uma curiosidade de alguém que vem do Nietzsche, como até o próprio nome do nosso grupo é Nietzsche na escola de Schopenhauer, e o propósito não é encontrar o Nietzsche superando o Schopenhauer ou dizer que o Nietzsche está apontando tudo que está errado no Schopenhauer, assim, não é esse o propósito das nossas discussões, e quando a gente pensou no grupo não foi isso, tá? Mas é um conceito muito caro a uma das poderosas interpretações do Nietzsche hoje, que é a interpretação do professor Werner Stegmaier, que é o conceito de Spielraum. Tá? Eu acho que você conhece. Ele já esteve na Unicamp várias vezes, né? Então acho que você já viu, já encontrou. Então, eu tenho uma pergunta que também é básica, e no sentido de que é curiosidade minha, porque eu não conheço, como se orientar dentro desta Spielraum que o Schopenhauer apresenta. Porque no Nietzsche há toda uma, pelo menos o professor Werner Stegmaier, há toda uma proposta de construção, de orientação dentro dessa Spielraum, e daí vem uma diferença do Nietzsche em relação a outros pensadores. Então, minha pergunta é para saber se essa ideia já tem como é que ela poderia dialogar com o Schopenhauer, como é que o Schopenhauer, ou se ele fala de um tipo de, como se deslocar dentro dessa Spielraum. Obrigado. Interessante sua pergunta, muito interessante. Seria mais ou menos assim como fazer uso dessa Spielraum. Isso, como fazer uso, como obter esse espaço de manobra, como usar em proveito, né, próprio. Isso aí é bem interessante. Os motivos, é claro, como eu falei, eles têm que estar claros, bem claros, mas aí envolve muitas coisas. Por isso que é interessante a sua pergunta, que do meu ponto de vista, eu leio Schopenhauer desse jeito, que pode ser que o próprio indivíduo, ele esconda de si mesmo alguns motivos. E aí tem a questão do inconsciente, né? Porque tem uma passagem, inclusive essa que eu li do Mundo, que o Schopenhauer diz que às vezes o indivíduo, ele realiza, né, uma ação, e imediatamente vem o arrependimento, ele se arrepende, e viu que aquele não era o motivo. Então, o motivo estava dentro dele, eu entendo dessa forma, né, ele estava ali no inconsciente. Então, não necessariamente os motivos, claro, a função do intelecto clarear os motivos à vontade, mas não necessariamente os motivos não tinham sido apresentados. Às vezes, ele estava ali escondido dele mesmo. Então, é uma pergunta bem interessante a sua, diria até difícil, como se localizar nesse espaço de manobra aí. Provavelmente o Barral diria, claro, os motivos têm que estar bem claros, têm que estar bem apresentados à vontade, mas aí quando o indivíduo esconde os motivos dele mesmo, e aí, como é que fica? Eu falo isso porque eu penso nisso também.
Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Eu até estava lendo ontem, que ele fala justamente isso, que há um arrependimento imediatamente após o fato. Quer ver? Está falando do arrependimento, né? E após o ato consumado, né, esses motivos são neutralizados, e aí o indivíduo, né, estou lendo assim, de uma maneira geral, a pessoa torna-se, então, ciente do que ela praticou, do que ela praticou não era propriamente conforme a sua vontade, né? Esse reconhecimento é o arrependimento, quer dizer, eu vejo isso como algo imediato, teve o ato, putz, eu fiz isso, me arrependi. Então, a sua pergunta é bastante capciosa. Eu penso nela, estava justamente pensando até ontem, mas eu acho que teriam vários dados aí. Eu diria de imediato, respondendo essa pergunta, que os motivos têm que estar muito claros, quer dizer, tentar fazer uma leitura melhor dos motivos em jogo, mas aí, e quando o indivíduo esconde os próprios, como eu disse, de si mesmo, né? Ainda não tem, o Schopenhauer acho que não tem a teoria do inconsciente mesmo, mas eu diria que jogar para o inconsciente ali, aquele motivo, para esconder de si mesmo, que é até importante essa teoria para o caráter adquirido, porque o Schopenhauer diz que o conhecimento pleno de si mesmo, ele não finda, né? Ele é contínuo, vai até a morte, que é super importante, porque pode surgir um novo motivo que pode desencadear o ato, e assim como o indivíduo, muitas vezes, ele se engana com relação a si mesmo, para dizer assim, não, eu não tenho essa personalidade ruim, esse caráter ruim aqui. Está se enganando, então, é isso, não sei. Mas eu penso bastante nessa questão. Obrigado por ela. Não, eu que agradeço. Obrigado, Gleisi. Seguimos. Eduardo, de novo, vai lá, por favor. Eu vou continuar. Eu achei muito interessante a pergunta do Bruno, sua resposta, Gleisi, só para a gente pensar um pouco mais nisso. Eu sempre tive um pouco de dúvida. Como é que você pode, na verdade, esconder um motivo de si mesmo? Eu sempre tive a impressão de que o Schopenhauer, na verdade, propõe, mas é para a gente ver como é que você vê isso. Quase que, menos do que talvez esconder, é mais sobrepor, né? A impressão que eu sempre pensei no caráter adquirido é que você, por assim dizer, você sobrepõe um motivo ao outro, né? Então, na verdade, você pode, eu acho que, ficar infeliz, porque, no fundo, você queria fazer outra coisa. Mas por razões sociais, por razões que eu acho que é o fundamento, né, de toda essa manobra do Schopenhauer, do caráter adquirido, por exemplo, uma das razões é para você ter uma vida mais confortável em sociedade, né? Para você, no fim das contas, você como que, né, ocultar um pouco o seu verdadeiro caráter. Isso, perfeito. Você vai tentar posar na foto, né, para usar uma expressão mais como uma pessoa que não seja egoísta, né? É o empresário que faz uma doação filantrópica, na verdade, para bater imposto de renda, entendeu? Então, aí ele se arrepende. Então, eu tenho a impressão de que, muito mais do que esconder o motivo de si mesmo, você escamoteia o seu próprio caráter para os outros, e aí faz isso como? Sobrepondo motivos a outros, entendeu? Acho que essa me parece ser um pouco como funciona esse Spielraum. E daí a importância que você tem de ter uma formação, um conhecimento intelectual, porque, na verdade, o caráter adquirido, ele decorre do momento em que o caráter inteligível do conhecimento que você tem, do caráter inteligível que vai se mostrando no caráter empírico, né? Sim. Na verdade, o caráter adquirido não é nem propriamente um caráter, né, no sentido forte do termo. Ele é simplesmente uma espécie de cenário que você faz ali. Exato. Então, como é que a gente pensa isso? É possível você, de fato, esconder motivos de si mesmo? Né? Porque, assim, me parece, e aqui, desculpa eu estar falando um pouco mais, Gleisi, mas me parece que aí é quase como se né, e o próprio nesse trecho que você citou, aquele trecho famoso, né, do parágrafo 20, onde aparece a melhoria moral, surge ali com todas as letras, não nos mesmos termos, mas com todas as letras, a diferença kantiana, né, entre a ação por dever e a ação conforme ao dever, mas sem os ganhos, vamos dizer assim, né, dessa diferença kantiana, porque você está preso num caráter que é imutável, numa ética que não é prescritiva.
Então, qual seria um pouco o sentido de você ocultar? Qual a manobra? A menos que a gente fosse realmente para uma coisa mais psicanalítica mesmo. Sim. Aí eu acho que estaria funcionando. Né? Exato. É mais ou menos isso. Não, mas é isso mesmo. Talvez a expressão... O Schopenhauer usa esconder, mas por isso que eu acabei seguindo. Mas a ideia seria justamente sobrepor. Você deu um belo exemplo de uma pessoa, por exemplo, que faz uma doação, né, filantrópica para ficar bem na fita, né, para ficar bem na sociedade, mas no fundo não está agindo conforme a vontade dele, né? Então, no fundo, ele está sobrepondo, vou fazer isso para eu ficar bem, mas isso não estou agindo ali conforme a minha vontade. Então, o esconder o motivo seria nesse sentido, mas eu concordo justamente, seria sobrepor. Até o Schopenhauer fala contramotivos, né, colocar os contramotivos ali. Já ia fazer a pergunta? Pode aí, por favor. Eu queria entrar nessa colocação do... Estão me ouvindo? Sim. Queria entrar nessa colocação do Eduardo, que eu acho que o Eduardo já respondeu. É preciso trabalhar com a noção de inconsciente em Schopenhauer. Esconder motivo significa que o indivíduo oculta certas partes dele que moralmente ele não aceita, né? Só que aí ele vai lá, eles ficam lá escondidos no inconsciente dele, e aí isso faz com que, em determinado momento, aqueles motivos sejam obscurecidos por ele mesmo, né? Por ele mesmo. Aí não permite que a vontade dele seja determinada naquela direção. Então, ou seja, ele faz uma ideia de si, muitas vezes, digamos, melhor do que de fato ele é, né? Então, nesse sentido, então, acho que a noção de inconsciente tende a entrar aí. O Schopenhauer trabalha com essa noção, obviamente, né? Então, esconder os motivos de si significa que estão lá no porão da sua mente, digamos assim, porque ele faz uma ideia melhor dele do que ele de fato é. Aí de fato, você tem razão, Eduardo, de repente ele faz uma doação, né? E aí ele tem digamos assim, uma melhor imagem de si, uma melhor imagem para apresentar para a sociedade, etc. e tal. Mas muitas vezes é realmente que ele não quer se olhar no espelho. Então aí entra a noção de inconsciente. Mas eu queria colocar uma questão para a Gleisi, que é a seguinte: tem um texto do Schopenhauer intitulado Sobre a Aparente Intencionalidade no Destino do Indivíduo, em que ele faz uma coisa interessante. Aí eu queria que a Gleisi se posicionasse, trabalhando um pouco com essa noção de caráter adquirido. É que nesse texto sobre a aparente intencionalidade no destino do indivíduo, Schopenhauer fala dos chamados, que muitas vezes, quando a gente olha retrospectivamente para a nossa vida, já aí trabalhando com a noção de caráter adquirido, a gente nota que muitos erros que cometemos foram, na verdade, coadjuvantes no roteiro de nossa vida, ou seja, foram erros necessários, ou seja, foram infelicidades que muitas vezes se tornaram, trouxeram uma felicidade para a gente. Claro que isso envolve a noção de caráter adquirido. Então, eu gostaria de saber como é que a gente poderia pensar isso, ou seja, se o caráter adquirido, como diz assim o Eduardo, tem a ver com a gente viver bem em sociedade, ou ter uma melhor qualidade de vida no nosso relacionamento com os outros, ou seja, essa noção de espaço de manobra. Por outro lado, se ele é pensado como no sentido de evitar coisas que nos prejudiquem, por outro lado, o Schopenhauer, nesse texto do Parega, vai dizer que certas infelicidades, na verdade, trazem felicidade. São erros intencionais, porque haveria uma espécie de compositor do nosso decurso de vida, né? E aí, no final da vida, a gente vai, olhando para trás, vai perceber, então, que aquele momento, inclusive aqueles arrependimentos, né? Porque esses erros na ação podem conduzir ao arrependimento. Então, de repente, certos arrependimentos foram intencionais, digamos assim. Trouxeram uma melhor qualidade de vida para a gente, trouxeram um bem, digamos assim, uma felicidade para a gente. É até o termo que ele usa, né? Certas infelicidades trazem felicidade. Então, como é que você pensa essa questão dos chamados erros intencionais, digamos assim, no interior desse espaço de manobra do caráter adquirido? Enfim. Ah, legal essa pergunta. Bom, eu penso que o arrependimento, a dor, o erro, ele é necessário para o conhecimento de si. Eu, pelo menos, faço essa leitura. O indivíduo não vai sempre acertar nas escolhas, né, de imediato. Por isso que Schopenhauer sempre considera, uma primeira vez, o indivíduo errou, esses erros
acho que são fundamentais para você se conhecer. Pode ser erros intencionais, vou fazer isso aqui, vamos ver o que vai dar, né? E aí, depois vem o arrependimento, e é através do arrependimento, da dor, que na minha visão, o indivíduo vai norteando, vai tendo um conhecimento de quem ele realmente é. Esses erros, então, eles são fundamentais do ponto de vista. É aí que vem a noção de caráter adquirido, que ele vai adquirindo o próprio caráter, né? Vai conhecendo o que ele realmente é. Então, se não houvesse o arrependimento, o erro, não teria como que ele ia se conhecer, né? Dessa forma, assim. Então, eu vejo como esse arrependimento, o erro, como algo fundamental para o conhecimento, para o autoconhecimento do indivíduo, né? É isso. Não sei. Vou dar uma pensada, mas até então eu pensei nesse sentido. Tanto que até o Schopenhauer fala que quando o indivíduo nasce, ele é sem caráter, ele vai se conhecendo, vai aprender a se conhecer, né? E é claro que ele não vai sempre só acertar, e muitas vezes essa dor que ele provocou, que fez com que ele repensasse as atitudes, poxa, eu agi não conforme a minha vontade, né? E isso seria fundamental para a noção do caráter adquirido. Penso isso, não sei. Não sei se você também tem a resposta, você está perguntando. Eu coloquei isso porque, então, nós teríamos aí um espaço de manobra do indivíduo, ou seja, o Schopenhauer nos dá uma esperança, né? É uma liberdade que nos resta, uma espécie de egoísmo esclarecido, teremos melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, quando ele diz que há erros necessários, ele cai, então, na questão de uma espécie de fatalismo, um fatalismo demonstrável. Então, você tem, de um lado, uma espécie de fatalismo na vida do indivíduo, ou seja, existe um em si que está tecendo a nossa história de vida. Mas, por outro lado, temos ali o espaço de manobra. Mas só que nesse espaço de manobra, ele dá com uma mão e tira com a outra, parece. Não sei, eu estou aqui tentando entender, porque eu ouvi vocês, inclusive, né? Porque, de um lado, tem esse espaço de manobra, claro, né, que faz até a gente pensar numa perspectiva social da filosofia de Schopenhauer, uma espécie de liberdade que nos resta, nos dá uma esperança, digamos assim, na nossa praxis diária na vida em sociedade. Mas, por outro lado, existe essa espécie de fatalismo. Por quê? Porque mesmo aquele erro, que poderia ter sido corrigido pelo caráter adquirido, ele foi necessário. Compreende? Então, é isso que me deixa assim, enfim, é uma coisa complicada. Não sei o que o Eduardo pensa aí, sei lá, mas eu sempre fiquei assim, meio assim, esse texto sobre a aparente intencionalidade no destino do indivíduo, que tem ali uma espécie de fatalismo demonstrável, realmente é um texto muito curioso, muito estranho, eu diria até, né? Existe alguém tecendo a nossa história de vida de tal maneira que os nossos erros podem trazer a nossa felicidade. De tal maneira que existe toda uma lógica em nossa vida, mesmo na desgraça. Isso é realmente um texto muito curioso, muito estranho. Por isso que eu até o classifico como um texto ocultista de Schopenhauer, na esfera daqueles textos ocultistas, que está junto com, por exemplo, sobre a visão de espíritos, né? Que ele tem outro texto muito curioso também, né? Mas, enfim, é só para a gente pensar aí. Gleisi, você quer falar? Não? Não, eu acho que na verdade, esses textos dos Parega, né, Jair, às vezes eles dão realmente tem umas coisas ali que... Mas então, eu acho que, na verdade, a gente, quando pensa esse caráter adquirido, essa Spielraum, essa margem de manobra, eu acho que, assim, me parece que, mesmo a questão do erro necessário, na verdade, a impressão que me fica é essa, quer dizer, quando nós nascemos, nós não sabemos de fato quem somos, quer dizer, o nosso caráter inteligível, ele vai se mostrar no tempo, esse é o caráter empírico, né? Então, na verdade, a ideia de erro, eu acho que ela só surge na dimensão que é inerente ao erro, que é a dimensão racional. Quer dizer, é uma espécie, né, isso o Schopenhauer vai dizer, quer dizer, eu só penso em erros na medida em que eu, né, através do meu intelecto, avalio o resultado, né, os efeitos das ações que eu executei. Mas então, veja bem, naquele momento, me parece, o que nós vamos tendo nessas ações, contra as quais depois eu vou falar, puxa, não devia ter feito isso, não vou tentar fazer mais isso, é justamente, bom, naquele momento, você nem sabia o poder que aquele motivo tinha sobre o seu querer, e ele simplesmente faz com que o seu caráter se mostre na ação. Essa é a construção do caráter empírico, né?
e você vai tomando conhecimento disso. E a partir do momento que você toma conhecimento disso, e você, na esfera da racionalidade, você avalia aquilo como um erro, seja para o ganho que você vai ter para a sua vida, seja para a sua posição na sociedade, você começa a contrapor motivos, né? Então, me parece que daí, eu acho que vem essa ideia, me parece, de uma intencionalidade. Acho que ela tem mais a ver, pelo menos nesse texto, com essa inevitabilidade do nosso caráter, né? Com esse sentido, não é, de que nós somos, no fundo, individualmente, um ato individual da vontade, né? É que, como tal, havendo um motivo, isso eu acho que o Schopenhauer diz bem claro, o ato vai ser sempre o mesmo. Então, me parece que essa questão do arrependimento, né, entra nesse tipo de cálculo que a gente faz sobre a nossa vida, né? E acho que é aí que você tem, quer dizer, se o Schopenhauer não tivesse isso na filosofia dele, essa teoria da ação dele seria inviável, né? Se não tivesse esse Spielraum, né, você não teria nem como pensar aquela necessidade tão estrita que ele estabelece, por exemplo, ali, né, em outros momentos da obra, né? Então, eu acho que eu tenho a impressão de que esses textos, assim, é sempre importante a gente observar também de onde é que vem, né, essa percepção do erro, né, da nossa ação, vem do julgamento. O erro só pode estar na segunda classe, é só no conhecimento intelectual. Um animal não pensa que agiu errado. A princípio, para o Schopenhauer, ele agiu conforme o caráter dele, né? É no ser humano que essas coisas aparecem. E eu acho que também, aí, só para falar mais uma coisa, que a gente está conversando aqui, estou falando um pouco, né? Me parece também que o Schopenhauer, naquela questão do inconsciente, né, ele não tem ferramentas desenvolvidas para isso, né? Ele não chega a tratar disso propriamente, né? Seria difícil a gente falar, talvez, do inconsciente. Ele dá o caminho, né? Mas, enfim. Não, eu estou só comentando o que você indicou. Me permita discordar, Eduardo, me permita discordar. Ele tem um texto dele, no tomo 2, intitulado Do Primado da Vontade na Consciência de Si, e também tem um texto sobre a associação de pensamentos, em que ele desenvolve, justamente, uma teoria do inconsciente bem pré-freudiana, no sentido realmente forte do termo. Sobre a associação de pensamentos e sobre o primado da vontade na consciência de si. Sem falar da metafísica do amor sexual. Tem toda uma teoria de motivos ocultos ali. Quando ele, até a teoria da sublimação já está na metafísica do amor sexual, né? Quando ele diz que o que move a relação humana basicamente o desejo pela cópula, né? Mas só que o sujeito vai esconder isso, né? Vai sublimar, etc. e tal. E na associação de pensamentos ele também diz claramente, muitas vezes o sujeito faz uma ótima imagem de si, por exemplo, ele esconde de si, por exemplo, ele faz uma imagem de um sujeito, digamos, muito compassivo, aí de repente alguém morre, aí ele fica alegre, né? Mas por que ele fica alegre? Porque por causa da herança, por exemplo, né? Mas ele não admite isso. Então, tem toda uma teoria de você esconder motivos de si mesmo, porque você tem uma boa noção de si, né? Mas, de repente, surge, sei lá, o parente morre, aí você fica alegre. Mas, anteriormente, você fica, digamos assim, você não vai ter essa... moralmente, você não vai pensar que você vai ficar alegre pela morte de um parente, por exemplo. Mas o Schopenhauer desenvolve isso naquele capítulo mesmo, sobre a associação de pensamento. Não exatamente nesses termos, mas mostrando essa discrepância entre o que o sujeito pensa de si e quando os motivos se apresentam, que de fato o leva o que de fato ele sente quando os motivos se apresentam. Então fica essa discrepância. A ideia que o sujeito tem de si e o que de fato ocorre quando o motivo se apresenta. Então, isso faz com que haja, sim, motivos que, em muitas situações, o indivíduo esconde de si mesmo. Sobre a loucura também, né? Que a vontade, muitas vezes, ela evita que determinadas lembranças que lhe causam muita dor venham à consciência ou ao intelecto. Então, ela bloqueia essas memórias, né? Lá no Perfeito, Matheus. Muito bem lembrado, porque a teoria da loucura do Schopenhauer é o quê? É o rompimento do fio da memória, ocasionado por um acontecimento traumático que o indivíduo não suporta ter em mente. O que é que ele faz? Ele retira aquilo ali da memória, cria uma lacuna que é preenchida com a convicção. E aquilo vai para uma espécie
de porão da sua mente. Isso é um modo também de esconder numa situação limite algo traumático de si mesmo, ou seja, ele está o tempo inteiro, o Schopenhauer está trabalhando com ele não tem uma tópica como tem o Freud, inconsciente, consciente, subconsciente, mas tem toda uma teoria do inconsciente, ele utiliza o termo unbewusst, motivações inconscientes, está lá na metafísica do amor sexual. Então, tem toda uma teoria de uma dimensão inconsciente da psique no Schopenhauer, que é muito forte, pré-psicanalítica. Claro, não existe uma tópica como tem no Freud. Então, mas o inconsciente está lá. Né? Não, foi isso. Eu acho que isso, só para concluir, Eduardo, eu acho que isso auxilia a gente a pensar, sem dúvida alguma, esse Spielraum, que é o conceito que é importantíssimo, que a Gleisi trouxe aqui, né? E eu acho que nos auxilia bastante. Aliás, eu estou até indo naquela resposta que você já tinha dado, né? Você já tinha dado a dica, só, a não ser que a gente pense na psicanálise. Não, vamos pensar no Schopenhauer mesmo, pré-psicanalítico aí, dando todas as cartas para o Freud, né? Psicanalítico até vai. É que eu acho difícil a gente construir a mesma concepção de inconsciente do que a psicanálise. É isso que eu quis dizer um pouco, né? Mas você pode pensar esse elemento, você pode sim. Eu concordo com você, já. Seguimos. Matheus, você ia falar alguma coisa? Eu gostaria de ouvir ainda da Gleisi, já que essa discussão sobre o caráter adquirido tem pautado o debate, se essa noção de caráter adquirido, e que o Schopenhauer explora, sobretudo lá o que os comentadores interpretam que ele explora nos aforismos para a sabedoria de vida, né? Se essa não seria uma forma de autoconhecimento disponível para a maioria das pessoas que não conseguirá chegar ao autoconhecimento que de fato pode redimir, que é o autoconhecimento de que nós e a vontade somos unos, o que a gente poderia alcançar pela contemplação estética, pela reflexão filosófica ou por uma intuição poética, né? Os aforismos para a sabedoria de vida e essa noção de caráter que se pode adquirir para melhorar a nossa relação na sociabilidade seria a solução disponível para quem de fato não consegue chegar ao conhecimento de que somos vontade, de que nós e o mundo somos a mesma, fazemos parte da mesma essência, né? E se de fato esse conhecimento de que somos vontade seria de fato o conhecimento máximo, né, buscado por Schopenhauer, que é desenvolvido sobretudo naquele clímax, né, do mundo como vontade de representação. Quando vai chegando no final, aquilo vai chegando a um clímax. Então era essa a pergunta. Obrigado. Então, Matheus, nunca tinha pensado desse ponto de vista, viu? Caráter adquirido. Como para substituir aí, para aqueles que não conseguem uma contemplação estética, é isso? Não sei, eu creio que não, mesmo porque Schopenhauer diz que todos nós somos capazes de contemplar, né? Claro, uns mais do que outros, mas todos nós temos condições dessa contemplação estética. Não tinha parado para pensar nesse sentido do caráter adquirido, como se fosse para compensar esse tipo, mesmo porque seria um autoconhecimento, mas deixa eu ver. Não, de imediato eu te respondo que não vejo nesse sentido, mas vou dar uma pensada nessa questão. Porque eu pensei no seguinte, seria uma forma mais disponível mais fácil, para a maioria das pessoas de tornar a vida menos infausta, né? Se autoconhecer, né? Em suas relações sociais. Nesse sentido, sim. Com menos dor, menos sofrimento, justamente. Que agir conforme o próprio caráter, conforme a própria vontade, assim, isso gera para o indivíduo menos dor, menos sofrimento. Aí sim. Nesse sentido, sim, eu concordo com você. Cada vez mais, claro, pode falar, tudo bem. Isso tem que ser, claro, trabalhado o tempo todo, né, esse conhecimento, mas a intenção é que o melhor conhecimento de si gere para o indivíduo menos dor, menos sofrimento. Aí, nesse sentido, sim, concordaria com você.
Pois não, Cleber? Eu sempre achei, eu queria te ouvir um pouco mais, Gleisi, e partindo de uma afirmação de Edu que eu particularmente compartilho e concordo com ele, que ele diz, o caráter adquirido tecnicamente nem não é um caráter. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, porque a gente tem a doutrina do caráter em Schopenhauer, tal qual aparece lá no livro 2, e começa lá no livro no segundo livro do mundo. Ela se divide entre caráter inteligível, caráter empírico, o caráter empírico no caráter da espécie e, no caso do ser humano, no caráter individual. E aí aparece essa figura. Então, enquanto tem essa distinção inteligível e empírico, e no empírico o da espécie e o individual no ser humano, eu acho a doutrina muito boa. O problema é que aparece essa peça estranha, que para mim é estranha, porque Schopenhauer chama de caráter, ele dá um nome de caráter adquirido, ele dá um nome de caráter adquirido, agora, quando ele faz a definição do caráter adquirido, ele usa a definição, os termos, digamos, da compreensão da noção. Ele diz, é o autoconhecimento do nosso caráter. Olha, autoconhecimento, você está no plano do conhecimento, portanto, no plano do intelecto. E aí as coisas começam a se complicar por causa das teses psicológicas básicas da filosofia dele. Do ponto de vista metafísico, separação total entre vontade e intelecto. E segundo ponto, a segunda tese, a tese da primazia da vontade sobre o intelecto. Ou seja, se a tese é da separação total e se o caráter tem uma definição, tem por definição diferente do intelecto, chamar o caráter adquirido da autoconsciência do caráter me parece uma definição muito ruim. E ainda fica pior. Por exemplo, eu vou ler rapidamente, para não te cansar e não cansar quem está nos ouvindo. O Simmel, não no comentário sobre Schopenhauer e sobre Nietzsche, mas na Filosofia do Dinheiro, o Simmel tem uma passagem interessantíssima. Ele diz o seguinte, olha, se caráter significa sempre que pessoas ou coisas são fixados decisivamente a partir de um modo de existência individual, que se diferencia e exclui todos os outros, então o intelecto, enquanto tal, nada sabe disso, pois ele é o espelho indiferente da realidade em que todos os elementos têm os mesmos direitos, porque seu direito aqui consiste unicamente em seu ser real. Então, o intelecto ele é o espelho de tudo, então ele não tem essa diferenciação e essa exclusão que é própria da fixação de um caráter. Né? Um caráter é a fixação de um modo de existência. Então, eu acho essa noção uma peça muito, muito estranha. E assim, o caráter adquirido, bem, ele tecnicamente não é um caráter, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e conectando com aquela afirmação legal. De Eduardo, que é essa aqui. Sim, legal. É interessante você pensar isso também. No começo, quando eu comecei a estudar também o Schopenhauer, eu tinha uma dificuldade com essa noção do caráter adquirido, né? Não entendia bem. Vou dizer como que eu interpreto hoje essa noção de caráter adquirido, né? Então, o Schopenhauer diz, no início, quando nascemos, nós somos sem caráter. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano age conforme aquilo que o ser humano, o indivíduo age conforme aquilo que o ser humano em geral quer. Então, ele acha que aquilo que o ser humano em geral quer, ele também quer. Mas, muitas vezes, aquilo não é conforme a vontade dele. Né? Então, sem caráter, nesse sentido, né? E aí, ó, com o passar do tempo, que ele usa a noção de caráter adquirido, vai adquirindo o próprio caráter. Como que eu interpreto, né? Você falou bem, tem o caráter inteligível, que é aquilo que nós somos mesmo, que é imutável, né? Inato, e o caráter empírico seria justamente a nossa atuação, que seria a cópia dele. E aí, como concatenar isso com a noção de caráter adquirido? Como que eu interpreto? Que como o indivíduo, como eu falei, ele não se conhece, ele não age no início
conforme a vontade dele, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de si para ir adquirindo esse caráter inteligível. Eu interpreto dessa maneira. Então, são determinadas situações que levam o indivíduo a se conhecer melhor. O indivíduo vai se conhecendo melhor. Então, se conhecendo melhor, ele vai agindo mais conforme a própria vontade e assim vai adquirindo esse caráter que seria o inteligível. Vai adquirindo, vai se conhecendo melhor. Então, eu penso essa noção de caráter adquirido desse ponto de vista. Eu não penso como um terceiro caráter, é o inteligível e o empírico. O adquirido, aquilo, eu penso assim, como o próprio nome diz, o indivíduo vai adquirindo o próprio caráter, quem ele é. Eu penso dessa forma. Por isso que a experiência é tão importante, o erro, o arrependimento, para ele ir se conhecendo. É através disso que ele vai se conhecendo melhor, vai tendo um maior conhecimento de si mesmo, né? E então eu penso dessa forma. Não sei. Nesse sentido. Mas é uma noção bem espinhosa. No começo, quando eu comecei a estudar, não sabia onde colocar um terceiro caráter, que é onde que eu encaixo. Daí, agora eu penso dessa forma, porque é a forma que melhor cabe, assim, as coisas se ajustam melhor para mim. Por favor. Ô, Cleverton, caráter adquirido, tá me ouvindo, Cleverton? Caráter adquirido não passa do subtítulo do Et Homo do Nietzsche, como tornar-se o que se é. Só isso. O problema, Jair, é que tem... O Kosler, por exemplo, pensa que o caráter adquirido é o caráter individual, né? E que a filosofia de Schopenhauer, numa interpretação muito própria dele, que tem que deixar de lado uma série de textos para caber nessa interpretação, que a filosofia de Schopenhauer é uma filosofia da experiência do caráter. Ou seja, ele nega uma das afirmações que Schopenhauer repete o tempo todo em várias obras, né, que o nosso caráter é inato, né, que o nosso caráter é inato, que ele diz que o nosso caráter se forma na experiência. É uma interpretação muito, muito engenhosa, é uma interpretação que, evidentemente, é de se tirar o chapéu, mas eu acho que ele está falando, como você mesmo diz, talvez mais de Nietzsche do que propriamente de Schopenhauer. Um comentário rápido. O subtítulo do Et Homo comporta também uma leitura mais hegeliana e menos schopenhaueriana também. Só para complicar a coisa. Eu aí, Cleverton, apostaria mais numa leitura hegeliana. Dado o início hegeliano do próprio Nietzsche e do Wagner. Ou uma mescla de todas, né? Aí ia ser uma disputa. Já isso aí, Cleverton, eu queria dizer o seguinte, desculpa, Bruno, esse como aí é justamente a experiência, como tornar-se o que se é. Esse como é o caráter, é o conhecimento de si, né? O como é o como como é mesmo, é o vi do vas, é o como do que, entende? Como tornar-se o que se é, o como é a experiência, esse que é o caráter inteligível expondo-se como caráter empírico. Só que o como é esse conhecimento de si. É por isso que eu fiz a brincadeira com o Nietzsche, como tornar-se o que se é. Ou seja, não podemos escapar de nós mesmos. No final das contas, no balanço final, isso que o Schopenhauer gosta de dizer, no balanço final da nossa experiência de vida, a gente vai perceber uma lógica da coisa. Então, como essa lanterna, digamos assim, é uma lanterna para você se guiar na vida. É a experiência. Então, nesse sentido, a interpretação do Kotler que você está referindo, ela é engenhosa nesse aspecto também, né? É o como do que, né? É o vi do was, em alemão, no caso, né? Eduardo? Só para pensar, porque essa é uma questão que eu penso também. O problema-chave aí é a gente perceber o seguinte: no caráter adquirido, há algum processo de formação de Bildung ou não?
Isso foi o que eu falei ali no GT. Eu falei, não pode, você não tem Bildung, você não pode ter Bildung em Schopenhauer, porque a metafísica schopenhaueriana breca isso. Em Nietzsche, os nietzschianos aqui que me acompanham, se você tirar Bildung, acabou o Nietzsche. Né? Acabou o et homo. Porque não tem como você imaginar que o Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, é o Nietzsche do et homo. Mas aí é que está, Eduardo. Jogar fora uma pilha desse tamanho de texto assim. Ó. Mas aí que está, Eduardo. Tem sim uma Bildung no Schopenhauer. Tem. A gente vai. Se é contraditório, eu não sei, mas como a Gleisi expôs aí, até se referindo ao texto lá que eu escrevi, existe uma praxis, existe uma ética da melhoria, Bessner Ethik. Não tem como apagar isso do texto dele, do fundamento da moral. Vamos apagar agora? Vamos digamos assim, castrá-lo? Não tem como. Então, se você admite que tem uma ética da melhoria, tem sim uma Bildung em Schopenhauer. Então, Jair, quando eu falei sobre isso, eu falei nesse sentido de Bildung. É claro que esse sentido tem. Mas esse sentido não é o sentido que está em jogo para Hegel, para os românticos, para Nietzsche. É uma outra Bildung que está em jogo. A metafísica de Schopenhauer veta esse sentido de Bildung, a meu ver. Você pode ter uma formação, mas ela é um movimento que, se a gente admite, então, que o caráter, essa interpretação do Kostler é um pouco difícil, mas se você admite que o caráter é adquirido de fato, nada mais é do que esse conhecimento que você faz de si, daquilo que você é, você fala, eu sou isso, né? Puxa vida, então vamos tentar lidar melhor com isso que eu sou. Você não tem Bildung no sentido daquela que os alemães estão colocando contra os franceses, estou falando de Bildung com B maiúsculo, né? Não essa Bildung paralela que o Schopenhauer tem, entendeu? Então, esse é o preço que o anti-hegelianismo, entre outras coisas, né, o anti-idealismo alemão, o anti-hegelianismo, a aposta que o Schopenhauer faz em não ter uma razão prática de inspiração kantiana, esse é o preço que ele paga. Entendeu? Então, desse ponto de vista, eu acho que o Nietzsche aí me parece muito mais uma Bildung na esteira ali do bom romantismo alemão, que é por onde ele começou. Entendeu? Ele é muito mais romântico que o Schopenhauer em vários pontos. Schopenhauer tem alguns pontos românticos. O Nietzsche não. Nietzsche mergulha de cabeça no romantismo no começo, de Wagner, e depois tanto que ele vai reconhecer isso ali, por exemplo, né, Cleverton Bruda, no 370 da Guerra Ciência, que é, para mim, Nós, os Antípodas, retransformado ali no caso do Wagner, que é o texto chave assim, de ruptura do Nietzsche com aquela postura romântico-moralista lá do Nascimento da Tragédia. Falei moralista aqui de propósito, viu? Para provocar vocês. Moralista envergonhada, que depois se torna assumida nas considerações extemporâneas. Vamos deixar o Nietzsche de lado um pouco aqui. A gente não sai daqui. Mas eu concordo com você, Jair. O problema é que a Bildung de Schopenhauer é uma coisa ali que não tem o peso que tem para esses autores. Né? Não tem de maneira alguma. Deixa eu também perguntar ou falar o Vi do Vaz, como a Jair colocou, eu não sei, Jair, eu fico pensando se não seria o Vi que condiciona o Vaz, não o Vaz que é condicionado pelo Vi. E nesse caso aí tem uma mudança total na condição do Vaz. Porque o Vaz aí só pode ser feito através do Vi. Enfim, é isso que eu estava pensando. Foi só a ordem. O Vi do Vaz tem um Vi no qual o Vaz se dá. Talvez a questão da construção da frase. Na verdade, é o Vaz do Vi. Você tem razão. É uma questão da frase, né? Mas no sentido do Vi, no sentido de um ambiente, né? Do Vi, do como, o ambiente. Ou seja, o como do Vaz, ou seja, o ambiente em que o Vaz se desdobra, nesse sentido, né? Claro, o núcleo do Vi é o Vaz. Tá? O núcleo do Vi é do Vaz. Só comentar aqui rápido. Então, se você coloca o núcleo no Vaz, o tornar-se o que se é schopenhaueriano. Se você coloca o núcleo no Vi, o tornar-se o que se é de inspiração hegeliana. É esse o jogo. Como é que você lê Nietzsche? Eu acho que ele é Hegel. Hegel, assim, aquele Hegel, né? Aquele avesso da dialética hegeliana. O avesso heraclitiano da dialética, né? O Schopenhauer é o avesso parmenidiano da dialética. Bom, deixa eu parar que eu estou falando muito aqui. Você ia falar alguma coisa que ainda? Eu acho o subtítulo, mesmo do esse homo, como tornar-se o que se é, eu acho ele anti-schopenhaueriano.
por uma razão muito simples, porque, ora, o papel que o conhecimento desempenha na ética, como ela é exposta no mundo, no primeiro tomo do mundo, no fundo, é mais ou menos assim. Aí eu concordo com o Jair. Seria o como, né, o conhecimento, como tornar-se o que não se é. Porque a função primordial do conhecimento, lá no quarto livro, é a anulação, a aufhebung, nesse sentido de supressão, apenas nesse sentido, num dos sentidos hegelianos do conceito, no conceito de supressão, de anulação do caráter. Não é? Lá, a filosofia de Schopenhauer, no fundo, uma filosofia do como tornar-se contrário do que se é, ou como tornar-se outro de si, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas Cleverton, aí a suprassunção não é uma supressão. E Cleverton, você transformou o caráter adquirido num caráter com C maiúsculo. A sua leitura fez isso. Peraí, não, eu só pretendia afastar, mas uma das formas de afastar o S-homo do subtítulo do S-homo do Schopenhauer é que, no caso do Nietzsche, o conhecimento, né, veja, ele diz o que é a grande razão? A grande razão é o corpo. A grande razão ela pega o seu oposto, a pequena razão, o intelecto, o espírito, e faz uso e tira proveito dela. Então, o conhecimento está a serviço da afirmação de si. Em Schopenhauer, o conhecimento está a serviço da negação de si. Era só esse sentido que eu queria dar. Então, eu estava dizendo, no como aí, como Jair interpretou, eu estava fazendo um comentário à interpretação do Jair. Jair pegou como tornar-se o que se é, isolou o como e o que, o vi e o vas, e disse, esse é o conhecimento. Eu disse, tá, tudo bem, ok, mas se a gente levar a tirar dos aforismos e colocar digamos, na ética, na moral e na ética do quarto livro do mundo, não dá o subtítulo do Nietzsche, dá o contrário disso. Mas, Cleverton, só uma observação. O conhecimento lá no quarto livro do mundo, que leva à negação da vontade, é um outro tipo de conhecimento, que é esse conhecimento do como, que é do caráter adquirido. O conhecimento da negação da vontade é um conhecimento especial, o conhecimento do Schopenhauer diz do todo da vida, né? E até a Gleisi mencionou isso, a questão da graça, né? Como a negação da vontade, como que chega de fora voando. Esse conhecimento da totalidade do mundo é que leva à negação da vontade. É um outro tipo de conhecimento que aquele que eu falei, que referi no caso do como do vaso, do como tornar-se o que se é. Entende? Aliás, até aí, no caso, cabe até, eu queria até colocar para a Gleisi se ela concorda com essa questão que se faz hoje em dia, que é a distinção entre uma pequena e uma grande ética, porque, em princípio, a gente pensa a negação da vontade lá, que é um outro tipo de conhecimento, como uma grande ética de Schopenhauer, né? E a pequena ética seria essa ética do conhecimento, do caráter adquirido, uma ética, digamos assim, da compaixão, porque não podemos esquecer que a compaixão é um impulso determinado, está na natureza humana, é um mecanismo da própria natureza, que eu penso, para impedir o holocausto sobre a face da Terra, mas o fato é que a ação compassiva é uma ação determinada. A negação da vontade, o conhecimento da negação da vontade, chega de fora voando. Então, eu queria saber, essa leitura que se faz hoje em dia no Brasil por alguns estudiosos do Schopenhauer, se ela concordaria, o que ela acha dessa distinção entre uma pequena ética, que teria a ver com o fundamento da moral, e uma grande ética, que teria a ver com a negação da vontade, ou seja, com o quarto livro de O Mundo com Vontade como representação. Então, talvez eu não concordaria com os nomes, né? Mas, considerando a compaixão, que o Schopenhauer chama de misticismo prático, né? É uma ação, né? Que você esquece até de si mesmo, né? Em prol do outro indivíduo, né? Eu consideraria assim.
diferente da ética da ascese, que é a da não ação. Quer dizer, tem aqui a compaixão, que é o fundamento da moral, para Schopenhauer, que tem uma ação. E a ascese, que seria a da não ação. Sim, eu vejo, mas eu não daria nome aos bois, assim. Não sei, titularia uma pequena e uma grande ética. Está dentro de toda a ética do Schopenhauer. Mas concordo, vejo, sim, a compaixão como, que é o fundamento da moral para Schopenhauer, né, algo prático, e a ascese na teoria da não ação. Vejo, sim. Bom, 12 horas, a gente segue para, o inglês já deve estar cansado, eu não sei se é feriado aí, mas... Aqui? Não. Não? Tá, então, menos mal. Mas eu acho que, se não tiver mais considerações, a gente podia encerrar. O que é que vocês acham? Ok. Eu queria saber do Jair o que é que ele acha disso. Porque a Gleisi acabou de dizer, do ponto de vista terminológico, a escolha é infeliz. Isso. Do ponto de vista... porque o próprio Schopenhauer, ele sabia, e ele, na terceira edição do Mundo, ele sabia que precisava separar os termos ética e moral. E é tanto que na terceira edição ele foi fazendo essa modificação. A moral implica a relação com o outro, a ética diz respeito exatamente ao caráter. Então, se for a pequena ética, ela não tem nada como é que se diz? Bem, então a primeira pergunta é essa. O que você acha da terminologia? Em segundo lugar, o que você acha dessa necessidade? Porque os comentadores de Schopenhauer, assim, a começar pelo Nietzsche, num póstumo de 1873, já fala em que existem duas teorias morais. Uma teoria é a ética heróica do aforismo, dos aforismos, sabe? Já separa. O Malta também fala ética 1 e ética 2, o Gerhard Klamp também separa, tem tantos comentadores que já separam. A primeira questão primeiro, o que você acha da escolha desses nomes? Em segundo lugar, qual é a necessidade teórica dessa classificação, ou qual é a novidade teórica dela? Aí eu queria te ouvir, Jair, já que você botou em circulação uma coisa que me parece deletéria para a pesquisa Schopenhauer no Brasil, e que está fazendo muito sucesso. Ô, Cleverton, eu acho o seguinte, a primeira coisa a ser observada, de fato existe se a gente tiver em mente o subtítulo do quarto livro do Mundo com Vontade como Representação, soa mais ou menos assim: chegando ao conhecimento de si, afirmação ou negação da vontade de vida. O que isso significa? Que existe um conhecimento do todo da vida, que é um conhecimento especial, não é o conhecimento que desencadeia a compaixão, como a própria Gleisi observou, é um conhecimento da não ação no que se refere à ascese. Só que tem uma outra coisa, o Schopenhauer, ele não aborda muito, mas tem uma passagem que ele diz em que pode haver uma afirmação total da vontade, que é o herói, ou o conquistador de mundos. É curioso que a pesquisa em torno de Schopenhauer não desenvolve muito esse tema, mas está lá. Chegando ao conhecimento de si, afirmação ou negação da vontade de vida. Ou seja, ou é a ascese, ou é o ato do que se chamaria do conquistador de mundos. Isso posto, esse tipo de conhecimento aí, que é o autoconhecimento da vontade, aí o mundo é o autoconhecimento da vontade. tem um quê de idealismo nisso daí, né? O Schelling, Hegel, né? O mundo é o autoconhecimento do absoluto. O absoluto chega com a consciência de si. No Schelling já está no início, na intuição intelectual. No Hegel é que vai estar lá no fim. Aliás, até o Hegel tira sarro do Schelling, né? À noite em todas as vacas, os gatos são pardos, né? O absoluto do Schelling já começa apoteoticamente, né? Depois faz a rememoração
do seu passado transcendental até perceber que tudo antes dele, na verdade, era ele mesmo, né? Mas o Schopenhauer tem um quê disso, ou seja, o mundo é o autoconhecimento da vontade. Esse tipo de ética associada a esse autoconhecimento da vontade, me parece que é diferente, sim, do conhecimento que leva à ação compassiva. A própria Blaise observou. De um lado você tem a ação, que é a compaixão. Do outro lado, num dos aspectos, você tem a não ação, que é a César. Mas também tem ação no Conquistador de Mundos, mas só que é um outro tipo de ação. É a afirmação total desse mundo. Né? Então, realmente, eu acho que tem duas esferas aí de pensar o agir humano e pensar a não ação. Agora, se pequena ética e grande ética são expressões apropriadas, não saberia dizer, mas que há uma distinção lá, no meu entendimento. Há sim uma distinção. De um lado você tem a ação, ética da compaixão, no caso, e de outro lado você tem a possibilidade da não ação, mas também de uma afirmação total do mundo, que é no caso do Conquistador de Mundos, né? Essa discussão nos levaria muito longe, ainda porque você insiste em corrigir Schopenhauer, alcançando o conhecimento de si, afirmação ou negação da vontade de vida. Você, como tradutor, corrige. Me permita, eu não corrigir. Está lá, inclusive na segunda edição, eu cito a passagem em que o termo und, a afirmação e negação, esse und tem o sentido de ou. Eu sei que eu fui objeto de pancadaria, mas na segunda edição que eu corrigi, eu trouxe a própria citação do Schopenhauer, que o und significa oder, em alemão. O e significa ou. Eu ainda estou com a primeira, que eu não vi a sua. Eu gosto mais, eu ainda continuo usando fenômeno, eu não segui muitas das inovações da sua segunda edição, mas de qualquer jeito, em relação às expressões, assim, tem uma clara separação entre a moral e a ascética no mundo. E elas duas, dependem de um certo conhecimento, sim. Todas duas dependem de conhecimento, e a pequena ética estaria no campo da prudência, portanto, fora da moral. E como o caráter adquirido tecnicamente não é um caráter, eu não sei até que ponto, se ele é só um autoconhecimento, eu não sei até que ponto se o termo pequena ética seria apropriado. Mas eu acho que essa discussão realmente extrapola os limites que Gleisi traçou para sua comunicação. A discussão é muito boa, mas eu acho que isso valeria a pena, quem sabe, numa próxima exposição sua, a gente retomar essas questões e discutir especificamente esses pontos. Bom, eu queria agradecer a todos e a você, Gleisi, pela apresentação, pela forma como você também dialoga muito tranquila conosco e apresenta bem claro para a gente todos esses conceitos, por você ter aceito também a tarefa de vir aqui. Então, muito obrigado. E obrigado ao Jair, ao Matheus, ao Eduardo, Cleverton. É obrigação, não é obrigado. Eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz em rever Cleverton, né, o Eduardo também, e conhecer o Bruno também, né? E é sempre um prazer, né, essas discussões, muito bom. Eu não assisti as outras, não tinha participado, mas eu gostei bastante. Achei interessante. Eu vou assistir agora. Muito obrigada, tá?